Se tem uma ação que nós executamos durante toda a nossa vida, é a ação de recomeçar, de refazer, de reconstruir. Desde a nossa infância até os dias atuais, até o momento da sua vida atual, você sempre está num processo de recomeçar, de reconstruir ou de refazer alguma coisa. Nesse ano de 2020, todos nós, de alguma maneira, fomos afetados e passamos por um processo de reconstrução, de refazer as nossas vidas, de ressignificar muita coisa. É exatamente pensando nessa ação que nós tomamos durante toda a nossa vida que eu quero falar com você sobre 4 fundamentos, sobre 4 jornadas, sobre 4 princípios que eu quero apresentar para você no processo de reconstrução. Saiba, se nós tomamos a ação de reconstruir durante toda a nossa existência, nós precisamos aprender a como fazer esse processo, a como passar por isso da maneira correta. Em Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver a primeira ação no processo de reconstrução e de reestruturação da nossa vida. Neemias, ele era escravo, trabalhava como copeiro real, estava servindo o rei todos os dias no palácio. Mas em certo momento, Neemias ficou sabendo da situação em que Jerusalém se encontrava. Neemias teve conhecimento da situação do povo em que lá estava, em grande opróbrio, em miséria total, que os muros foram derrubados e que as suas portas haviam sido queimadas e lançadas no chão. E ao saber desse relato, ao tomar conhecimento da situação de Jerusalém, Neemias teve uma ação que vai ser o primeiro fundamento de toda a nossa série para você e para mim que desejamos recomeçar e reconstruir toda a nossa vida a partir de então. Neemias teve uma ação espiritual. Assim que Neemias soube do relato de Jerusalém, assim que Neemias soube da situação em que Jerusalém se encontrava, ele foi buscar o Senhor. Neemias não foi correndo ao rei imediatamente pedir a ele auxílio, pedir ajuda ao rei. Neemias não tomou uma outra ação a não ser uma ação de buscar ao Senhor. O texto diz que Neemias passou muitos dias em pranto, em jejum, em oração. Ao saber daquele relato, preste atenção, Neemias não estava perto de Jerusalém. Jerusalém estava a cerca de 1.200 a 1.400 quilômetros de distância dele. Ele ficou sabendo de um problema que não estava perto. Neemias não nasceu em Jerusalém e foi trazido como escravo. Ele já nasceu escravo, mas mesmo distante de um problema, mesmo distante dessa cidade, dessa nação, ele tomou uma ação que foi buscar ao Senhor. Neemias decidiu tomar uma ação que mudaria não só a história da vida dele, mas como a história de todo o povo de Jerusalém e de Israel. Neemias foi buscar ao Senhor. E talvez hoje, diante de uma situação tão adversa, você pense em pegar o telefone e ligar para alguém influente, para alguém que possa te ajudar, em buscar auxílio em alguém. Mas a primeira ação que eu recomendo que você e eu tomemos nesse processo de reconstruir a nossa vida é buscar ao Senhor. O Salmo 127, no versículo 1, diz que se o Senhor não for o edificador da nossa casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não for a pedra fundamental, se o Senhor não for o alicerce principal, em vão será todo o nosso trabalho. Eu oro para que você hoje decida fundamentar a sua vida no Senhor e tome essa ação que pode mudar toda a estrutura da sua vida e de todos aqueles que estão ao seu redor. Busque ao Senhor em todo o tempo. Paz seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.